O Shalom Brasil é um programa da comunidade judaica. Há 14 anos no ar. Traz reportagens, cultura, arte, espetáculos, entrevistas com personalidades da comunidade, políticos, artistas, empresários e religiosos. Nossa proposta é cultivar e divulgar as tradições não só para o povo judeu, mas também para o telespectador que tem interesse em conhecer outras culturas. Shalom Brasil, aos sábados 21 horas, domingos 19 horas e às quintas-feiras às 23 horas. Nos canais 9 da NET, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA Digital e também pelo site www.shalombrasil.com.br. Shalom Brasil, a voz da comunidade. Você está aqui no Questão de Justiça, que hoje visita a sede da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, né? E para explicar que o Questão de Justiça também está passando hoje em rede nacional, num convênio de ação com a TV Aberta de São Paulo, que é o canal 9 da NET, 72 da TVA, e a Rede Brasil de Televisão, que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade UHF, 59, todo mundo sabe, e depois no país inteiro, aí na sua capital, a gente está no país todo, viu, doutores? Falando de Caixa de Assistência Especial de São Paulo. Por que especial de São Paulo? Porque em vários estados que a gente tem um retorno com questão de justiça, das entrevistas que antecederam os seus diretores, doutor Antônio, aqui na Caixa, falam da excelência do trabalho da Caixa, e a gente visitando as outras seccionais dos outros estados, percebe que muitas se miram no trabalho da Caixa de cada estado, no trabalho que a Caixa faz em São Paulo, que hoje atende a milhares de advogados, né? Eu não podia deixar de falar isso, doutor Antônio, porque todo estado que a gente passa, se fala da excelência dos trabalhos da Caixa. E nessa gestão do senhor, a gente sabe que tem várias aprovações e sempre quem lhe acompanha, quem vê o senhor pela TV aberta aí, em alguns programas que o senhor participa, sabe da atuação forte com pulso que o senhor traz essa assistência ao advogado, que é uma coisa séria, é uma coisa regrada, numa instituição que manuseia a classe inteira e as famílias desses inscritos de todo o estado de São Paulo. E aí reflete no país todo, viu, doutor Antônio? Eu agradeço, Walter. A Caixa de São Paulo tem procurado, isso não é da nossa gestão atual, isso já vem de anos, evidentemente nós não somos responsáveis pelo que a Caixa é hoje. Nós temos a responsabilidade de manter a Caixa como recebemos e ampliar o serviço a toda a advocacia do Estado de São Paulo. Mas as caixas fora de São Paulo, e você tem razão nisso, vem muito, como nós também aprendemos com as caixas de outros estados, vem muito o que nós fazemos aqui. Nós procuramos, inclusive, manter parcerias com as caixas fora do estado. Uhum. Há caixas que nós estamos, por exemplo, celebrando um convênio da nossa livraria com a Caixa do Piauí. Para quê? Para que eles possam utilizar desse serviço, adquirir livros, por exemplo, a partir da Caixa aqui de São Paulo. Enfim, outras parcerias com outras caixas, que no final das contas são todos advogados, e o que a gente pode disponibilizar para toda a advocacia de São Paulo, podemos também fazer para o Brasil sem qualquer ônus. Sem qualquer ônus. E isso é importante, é o que nós procuramos fazer. Eu nem vou entrar no assunto, senão eu mato meus outros entrevistadores convidados hoje. Primeiro, eu quero passar para o doutor João Carlos, né, que vai falar de assunto importante, né, que é a parte de direitos humanos. Então, nós vamos aproveitar o assunto CASP, uma coisa apaixonante. A gente tem viajado pelo Brasil todo e vê que ela é tida como paradigma em todas as outras regiões do Brasil. Mas vamos aproveitar, antes de falar de CASP, vamos aproveitar com o Dr. Fábio Canton para pedir para o senhor... agora há pouco nós falávamos sobre a morosidade do judiciário. Isso, evidentemente, fere os direitos humanos. Até que ponto, de que forma o senhor vê esse direito do cidadão que acaba sendo atingido em função da própria morosidade do judiciário? João, é muito interessante isso. Se você pensar, por exemplo, que é intrínseco, intrinsecamente ligado aos direitos humanos, a questão da dignidade humana, por excelência,
Quando a pessoa tem a sua dignidade humana nas mais variadas escalas atingida e pretende recorrer por conta disso ao judiciário, e o judiciário demora na resposta, isso evidentemente causa a ele um cerceamento, um tolhimento dos seus direitos, afetando diretamente os direitos humanos do cidadão. Veja, por exemplo, um trabalhador que tem o seu salário, por exemplo, mal versado por um mau empregador, que não recebe os seus direitos trabalhistas. Se o judiciário demora para dar resposta, ele não consegue atender às suas necessidades básicas, da sua família, de alimentação, de moradia, de educação. Quer dizer, o judiciário precisa dar uma resposta rápida a todas as questões colocadas em juízo para não ferir direitos humanos também para também não ferir direitos humanos do cidadão. Quer dizer, ele está disputando sobre a casa que ele vive, sobre a casa que ele mora. Ele perde a casa que ele mora com sua família, vai morar na rua. Por quê? Porque eventualmente o judiciário demorou na resposta, o acesso à justiça. Quer dizer, e há um equívoco muito grande, especialmente da lei dos juizados especiais de pequenas causas, que a dispensa do advogado, para questões até 20 salários mínimos, poderia estreitar ou diminuir essa distância do acesso ao judiciário. Isso é uma ilusão. Hoje, até a Justiça do Trabalho, que prevê essa possibilidade, é raríssimo, para não dizer inexistente, uma ação judicial sem a presença de advogado. No especial de pequenas causas, quando você coloca alguém para disputar uma questão até 20 salários mínimos, como eu disse, sem advogado, seguramente aquele que for demandado e receber uma citação do Poder Judiciário vai lá comparecer com o advogado, aquele capacitado para fazer uma defesa técnica. A reclamação ou pleito que é apresentado no judiciário sem a devida orientação técnica, muitas vezes é deficiente, nós temos inúmeras notícias disso, e isso interfere no direito cidadão. Consequentemente, os direitos humanos são agredidos nas mais variadas, como eu disse, escalas, nas mais variadas dimensões. Perfeito. Eu acho fantástica a colocação do Dr. Fábio, e é o que a gente sente realmente no dia a dia. Fatalmente, quando o senhor citou os juizados especiais, vê que o jurisdicionado vai procurar, ele vai direto ao fórum ou vai a alguma faculdade, aquilo é pedido, depois acaba na mão do advogado, isso acontece muito no escritório. Quando você vai ver, diz, puxa vida, foram buscar para esse coitado aqui uma indenização de 400, 500 reais, ele tem direito a muito mais do que isso. Não, e não só isso, você pegar o texto, a partir do texto constitucional, que tem uma série de preceitos no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, se isso não é observado, e se isso e são direitos humanos, se isso não é observado, quem garante a observância disso? O próprio Estado por meio do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário demora na resposta a essas provocações, quem tem o prejuízo direto? O jurisdicionado. Quer dizer, então, a eventual dificuldade de acesso, que tem melhorado muito essa questão do acesso, mas a morosidade judiciária realmente é uma coisa que preocupa e é um problema que vem se arrastando já há muito tempo. Eu queria passar um pouco para o doutor Leopoldo, que agora está integrando também a equipe, mas também tem a participação na OAB do Tatuapé, né, que é uma subseção e ali também beneficiada pela Caixa. Mas primeiro, antes de falar da questão da OAB, vamos explorar um pouquinho essa questão de direitos humanos, porque você vive numa região de São Paulo que nós vivemos, que é a Zona Leste. Embora o Tatuapé seja aí em novelas, num bom patamar aí, né, social, a Zona Leste tem ali uma problemática toda especial, né, que reflete os dois lados. Só usando como exemplo para ver que em cada estado aí a gente tem essa mesma situação. Com certeza, Walter. Na verdade, nosso presidente da CASP abordou com muita propriedade essa questão que envolve a morosidade da justiça. Agora, eu também penso na questão penal, né? A questão penal também, nós temos aí uma reforma, né, no Código de Processo Penal há muito pouco tempo e que inseriu, no caso, uma audiência una buscando resolver, de certa forma, essa questão da morosidade judiciária, né? Na verdade, um processo um pouco mais conciso. E nós notamos que isso ficou um pouco inviabilizado. E nós temos, como mesmo o nosso presidente comentou, a questão dos princípios, né? Princípios que se irradiam no sistema, no nosso ordenamento jurídico e que muitas vezes não são respeitados. E quantos presos ou, no caso, quantos cidadãos que são acusados, que respondem um processo sob o crivo do contraditório e que, na sentença, são declarados inocentes. E aí
vem aí uma série de questões, aí vem a questão da superlotação, enfim, diversas questões que, quer queira, quer não, paradoxalmente são trazidas, e aí um reflexo que gira aí em torno de todo o nosso Essa nosso abordagem, mundo do direito. essa abordagem do penal. Leopoldo da parte penal é muito interessante, porque é um outro veio também de interferência direta da morosidade judiciária, porque o sistema todo ele é montado, inclusive com prazos prescricionais e tal, na suposição de uma prestação jurisdicional a tempo. Entendi. Então, e é comum a gente ver, por exemplo, a população se revolta, mas determinada pessoa é réu, é criminoso, cometeu o crime, confessou o crime, por que ele está em liberdade? Porque o sistema legislativo assim prevê. Mas está não sei quantos anos respondendo o processo, já confessou o crime e ainda não foi preso. Aí já começa o problema do processo demorar. Quer dizer, porque o sistema qual é? O sistema, olha, tem a solução em primeira instância, recorreu, depois de um mês, 2 meses, resolve a segunda instância, o processo da liquidade já sabe se ele é culpado, se ele é inocente, se ele tem que ser preso ou não. Por outro lado, você tem no sistema carcerário uma série de pessoas que já cumpriram pena e por questão de estrutura, não só do Poder Judiciário, não conseguem a sua soltura, estão lá esquecidos. Né? Isso acontece também. Então, essa questão penal deixa muito patente também o problema dos direitos humanos, no Brasil como um todo. Né? Então, processos que demoram, aquele que está... Tem o exemplo inverso, quer dizer, aquele que está respondendo em liberdade, que a população, é bom que se diga, acha que é culpado, não precisa ver se é culpado ou não. Por outro lado, tem aquele que está respondendo o processo em liberdade e depois de 8 anos vem a sentença, não, ele é inocente. E passou 8 anos preso. É um problema também de tempo decorrente da morosidade judiciária. Doutor Fábio, deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente fala de direitos humanos, e aí que para quem não é advogado, para quem não é da área, vem aquela coisa, sujeito marginal fez isso, aí vai lá, chama os direitos humanos para defender, não é o que a gente escuta direto? Sempre entra nessa área. Walter, eu tive a oportunidade, estranho isso. eu tive a oportunidade até na época em que o nosso colega Ed Silva foi para a Secretaria de Justiça, de assumir a coordenação da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E era muito clara essa ideia nos direitos humanos e a política da ordem. Os direitos humanos não são de um ou outro. Os direitos humanos são do cidadão e ponto. Quer dizer, indistintamente. É porque você tem questões, como disse o Leopoldo, de superlotação, questões muito problemáticas e muito pontuais ligadas à área penal. Mas os direitos humanos são de todos. Não há essa distinção, é porque a própria mídia, eu já disse isso, tive a oportunidade de algumas dúzias de vezes dizer isso, a própria mídia provoca as entidades ligadas aos direitos humanos, normalmente em situações de crise, como por exemplo uma rebelião de presídio. Então, na rebelião de presídio, as entidades todas ligadas aos direitos humanos são provocadas para se manifestar. Então, parece que aquelas entidades, eventualmente, estão a favor ou defendendo o presidiário. Não é isso. Há violação dos direitos humanos cotidianamente, nas mais diversas situações. A OAB já fazia e continua fazendo, o nosso presidente Durso atua diretamente em todas as questões ligadas às ofensas a direitos humanos. Mas não só, só nas épocas de crise é que há uma provocação por parte da própria mídia. Quer dizer, se a imprensa for a Comissão de Direitos Humanos hoje, presidida pelo nosso amigo Martim de Almeida Sampaio, saber das suas atividades, vai verificar que tem atividade cotidiana voltada a toda a população, especialmente no caso da advocacia, aos advogados e ao sistema do universo jurídico, principalmente, mas a atuação permanente e indistinta. Quer dizer, direitos humanos eles são indivisíveis. Não há direitos humanos para uns ou para outros. Direitos humanos são, como eu disse, indivisíveis e é assim que atua a nossa entidade de classe OAB. A gente tem que destacar a atuação do doutor Martim Sampaio, né, que dessa comissão que a gente tem tido fino trato, assim como o doutor Alice também, né, na Comissão de Segurança Pública da ordem. Mas só para ir para o outro bloco, né, que a gente